Olá, eu sou Roberto Chagas, está começando aqui mais um podcast do Roberto. E hoje eu quero trazer para vocês mais uma pergunta, uma dúvida muito interessante que me fizeram, não desta vez no meu canal aqui da rede social, mas dentro do ministério. Pois uma pessoa que louva conosco, que canta, ao chegar em um determinado ministério, apresentaram esta pessoa como levita. E ela trouxe essa pergunta para mim, se está correto as pessoas chamarem cantores de levita, pois nós vemos que alguns banners de ministérios, de algumas igrejas, nós vemos que algumas pessoas de lideranças costumam apresentar seus cantores como levitas, ou até mesmo o próprio cantor se apresenta também como levita e às vezes fica ali uma dúvida com eles nesta questão. Então nós vamos esclarecer dentro da Bíblia, dentro da palavra, como sempre fazemos. Mas antes, porém, eu lhe peço que você possa seguir o meu canal, que você possa compartilhar, que você possa deixar a sua pergunta, caso você tenha alguma dúvida, que se você possa também nos seguir e dar um joinha aí. Você me ajuda e eu te ajudo também. Que é dessa forma que nós abençoamos uns aos outros. Fique aí com a vinheta do podcast e eu já volto. Pois bem, vamos responder então dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia, se está correto ou não de chamar umas pessoas nos tempos de hoje, os cantores de levita, mesmo que seja no sentido figurado. Ah, mas eu chamo fulano de levita, mais por consideração, mais por figuração. Vamos compreender aqui sobre essa questão, para não deixar dúvidas essas questões, é muito menos confuso as pessoas, ou confusa, caso seja uma mulher, uma jovem ou uma criança que canta, sobre essas questões, correto? O que eram os levitas? Quem eram esses levitas? Quais as suas funções? Então vamos entender um pouco da onde veio a expressão levita. Aqui na palavra de Deus, fala para nós, bem explicado no início da Bíblia, que os levitas foram escolhidos por Deus para estarem fazendo todas as obras cultuais daquela época, tanto no tabernáculo, como também logo após ali, quando foi construído o templo, na época de Salomão, para cuidar de todos os afazeres, todos os trabalhos dentro do templo e no tabernáculo. Na época de Moisés, esses levitas foram escolhidos em um momento crucial. Qual foi este momento? Você deve se lembrar bem que Moisés sobe até ao monte, ele vai orar, ele vai ali falar com Deus, ele recebe ali as pedras com os 10 mandamentos. Enquanto isso, o povo está na parte de baixo do monte e está ali em tribulação. Ali eles começam a pressionar Arão para construir a eles uma imagem, um bezerro de ouro. E naquele momento que é construído ali, e Moisés desce, e ele percebe o erro que foi cometido, Moisés diz para aquele povo sobre a questão deste erro, e que aqueles que estivessem com ele, que se viessem a ele. E naquele instante que Moisés diz isso, os únicos ali a se ajuntarem, primeiramente, são da tribo de Levi. E esses da tribo de Levi vieram de onde? Vamos compreender agora, porque eles haviam acabado de sair do Egito, correto? Levi era um dos 12 filhos de Jacó. Ali ele teve este filho com Lia. Era um dos 12 filhos de Jacó, o terceiro filho de Lia. Levi era esse. E Levi teve 3 filhos. Qual era o nome deles? Era Gerson, Coate e Merari.
Já no Egito, esses 3 filhos acabam ali formando tribos, onde ficam ali as tribos dos coatitas, as tribos dos gersonitas e os meratitas ou meranitas, assim como queiram alguns. E essas tribos, que são descendentes de Levi, logo após estar ali fora do Egito, eles começam ali a se unirem como descendentes de Levi e juntos vão ali próximo de Moisés nesse momento da chamada. Então eles são ali os escolhidos por Deus para serem os levitas ali da casa de Deus. São os escolhidos do Pai, do Senhor dos Exércitos. Mas quais eram então as funções que foram designadas a esses levitas? Vamos compreender aqui. No livro de Números, capítulo 1, no versículo 50, ele diz assim, quando os levitas foram contados: Mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão a seu arraial ao redor do tabernáculo. Então aqui nós já vemos que os levitas, eles não possuíam herdade. A eles foi dado essa condição de escolhidos por Deus, onde todas as 12 tribos, ao terem o seu espaço divisório ali de região, eram dados aos levitas a parte necessária a eles dada por direito, por serem escolhidos por Deus. Pois eles não trabalhavam, eles faziam a obra de Deus. O trabalho que eu digo aqui é agricultura, gado, essas coisas. Então, o que acontece? Havia ali as funções que eram designadas a esses levitas. Então, vamos compreender na época de Moisés como foi distribuído, como foi designado a cada um dessas 3 tribos que foi citada aqui. Os coatitas, eles estavam designados no transporte da mobília do tabernáculo. Então, somente os coatitas eram que cuidavam desta mobília. Eram eles que transportavam de um lado para o outro durante todos aqueles anos que o povo ficou andando no deserto, partindo ali as guerras. Toda a mobília era responsabilidade deles. Eles retiravam a mobília do tabernáculo, colocavam nas carroças. Ao montar os tabernáculos, eles é que montavam a mobília, colocando em suas posições corretamente. Os gersonitas cuidavam do transporte, da instalação e de toda a parte das cortinas e seus pertences. Ou seja, havia muitos tecidos, havia muitas cortinas que eram ali colocadas no tabernáculo. Então eles tinham que cuidar. Os gersonitas eram que lavavam essas cortinas, eles que costuravam na hora que precisava. Se tivesse que fazer uma tintura, era eles que faziam. Comprar tecidos ali, eram eles que eram designados a isso. Então, essas 2 tribos já tinham as suas partes de trabalho dentro do tabernáculo designada. E aos meratitas ou meranitas, assim como queiram chamar, eram eles a condição de transportar e instalar, ou seja, montar o tabernáculo. Era eles que ficavam o trabalho de todo o madeiramento, de levar esse madeiramento de um lado para o outro, de montar as bases, fixá-las ao chão, prendê-las corretamente, para só depois os gersonitas vir, instalar todos os tecidos, todos os panos ali do tabernáculo, e assim, após isso, ali os coatitas colocavam ali dentro do tabernáculo todos os utensílios. Correto? Vamos também dar uma lida no livro de Crônicas, no capítulo 15, no versículo 16, para entendermos um pouco mais sobre essa questão dos levitas.
No livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 16, nós vamos agora estar falando sobre quando Davi faz o censo e ali ele faz a contagem ali de todo o povo e faz uma nomeação aos levitas. Olha o que ele diz aqui. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores com instrumentos musicais, alaúdes, harpas, símbolos, para que se fizessem ouvir levantando a voz com alegria. Então aqui nós vemos os motivos que hoje muitos cantores são chamados de levitas. Mas isso nós estamos vendo no Antigo Testamento. Vamos agora dar um prosseguimento um pouco mais, também em Crônicas, no capítulo 15, no versículo 22. Vamos dar uma lida aqui. E que Nanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo porque era entendido nisso. Então você percebe que há um dom aqui, nesse Querenias, que ele é citado, o nome dele, como levita. E ele ali, além de cantar muito bem, ele também ensinava a outros levitas da casa a como deviam cantar. Timbre de voz, cantos com alegria. Então nós vemos aqui que também há uma citação de um nome próprio de um dos levitas. Vamos entender agora um pouco mais, lendo Êxodo 29, 44. Em Êxodo, no capítulo 29, 44, ali foi quando Arão foi escolhido por Deus e seus filhos para ser o sacerdote da casa, junto com seus filhos, pois eles vinham da tribo de Levi. Então nós começamos a compreender por que Deus abençoa os levitas da forma que ele abençoou. Pois eles foram os primeiros a se aproximar de Moisés. Eles foram os primeiros a chegar próximo de Moisés. E Arão, ele é condicionado a receber essa bênção de Deus como sacerdote da casa. Agora, e os cargos desses levitas? Como eram designados a eles? Os levitas só cantavam, como foi colocado ali com Davi? Não. Os levitas, além de cantarem, eles também tinham várias funções dentro do tabernáculo e depois dentro ali do templo que foi construído por Salomão. Os levitas, eles eram porteiros, eles cuidavam da limpeza, eles cuidavam de fazer os pães, eles faziam toda a obra de Deus relacionada aos cultos. E na própria palavra diz que dentro do templo, todos os utensílios sagrados eram cuidados pelos levitas. Então nós vemos aqui que no templo havia 4 guardas que tomavam conta de suas entradas e saídas ali. Isso tudo eram levitas. Então vamos compreender aqui se é correto ou não chamar um levita nos tempos de hoje. 1 Pedro, capítulo 2, no versículo 9, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós vemos aqui que Pedro, ele deixa bem claro que nos tempos de hoje vivemos na graça. Então todo aquele que hoje louva, que canta, que faz um trabalho dentro da igreja, não deve ser ele chamado como levita, porque nós somos escolhidos, nós temos os dons. Então não está correto chamar nos tempos de hoje uma determinada pessoa de levita. Ou assim, se fosse, em primeiro lugar, teríamos que ter a descendência de Levi. E nós não temos essa descendência de Levi. O véu se rasgou. Então, neste ponto, nós temos que compreender que tudo o que acontece em nossas vidas hoje dentro do ministério, nós temos dons e vivemos pela graça. E essa graça é que nós somos todos escolhidos por Deus para fazer a obra. E o levita, neste caso, ele não está ali, entre aspas, escrito no Novo Testamento.
e sim aqueles que são homens e mulheres ou jovens escolhidos por Deus como sacerdote para fazer a obra, para fazer o id do Senhor. E então eu digo para você, é correto chamar uma pessoa nos tempos de hoje de levita? Não é correto, pois você fazendo isso, você deixa a pessoa muito mais em dúvida do que a palavra diz, você deixa a pessoa muito mais confusa do que está a palavra falando, pois alguns irão dizer para esta pessoa que ela não é uma levita, pois não há na Bíblia este conceito para os tempos de hoje, e quem te falar isso está correto. Então nós temos que entender que chamar uma pessoa de levita nos tempos de hoje vai deixar a pessoa muito mais confuso ainda, correto? Gostou da explicação aqui que nós trouxemos para você sobre essa questão de levita? Você dá um joinha aí, compartilha aí com seus amigos, deixe a sua pergunta, faça aí um comentário sobre essa questão de levita, se você concorda ou não comigo, pois a opinião é livre para todos. Siga meu canal, me abençoa que eu estarei abençoando vocês também, seguindo de todos que estão me seguindo. Até o próximo vídeo, assim querendo Deus.